Pronto. Pronto. Vou voltar a compartilhar a tela. Vocês ainda estão vendo? Compartilhar não, né? Vocês podem falar, tá? Por favor. Não, eu não estou vendo a compartilhamento aqui. Tô vendo agora? não, Mai. Agora não? E agora? Ih, eu não estou escutando vocês. Aqui não está aparecendo. Não está aparecendo? Jura? Vamos voltar. Eita, Leli. Só porque... Ó, vamos lá de novo. Por aqui. Acho que vai agora. Agora está aparecendo alguma coisa? Tá, agora tá. Amém, Senhor, Agora tá. né? Tá, vamos lá. Eu já tá gravando, né? Bom, gente, primeiro eu queria falar o seguinte. Essa oficina ela só foi possível por causa do edital Culturas Redes 2. Então, é muito importante falar isso, porque esses editais... a gente passou por um período, né, muito complicado da Covid, né? Ainda estamos saindo desse momento. Então, esses editais foram muito importantes, assim, principalmente para a classe artística. Quer dizer, eu acho que para todo mundo, né, de modo geral. Então, essa oficina nasceu nesse momento e nasceu também de várias questões que a gente ainda vai falar mais para frente. São os recados, né? Na verdade, já comecei gravando, né? Mas vocês precisam saber que isso aqui está sendo gravado, justamente porque eu vou apresentar isso, é uma contrapartida, né? A gente tem 3 encontros, hoje, sábado que vem e no outro sábado, e sempre essa hora, 10 horas, eu vou sempre dar assim, uns 10 minutinhos, porque eu entendo que sábado é um dia de descanso complicado, e vocês estão aqui, guerreiros, querendo saber um pouco mais, querendo trocar ideias, eu acho que isso é bom, né? É muito importante valorizar isso, mesmo nos momentos que a gente tem de descanso, de poder passear, fazer qualquer outra coisa, poder ter um tempo de conhecimento, trocar ideia, pensar, acrescentar, evoluir um pouco mais, se dá esse momento, é muito importante, então a gente tem que valorizar. Então, parabéns para vocês que estão aqui. Exatamente. Muito obrigada. E aí, vamos seguir. Bom, a gente tem que começar se apresentando, porque por mais que, de alguma maneira, vocês nos conheçam, né, de outro workshop, de trabalho, de filme, de cinema, de marca, de qualquer coisa, porque a gente está por aí, a gente está no mercado, é importante que a gente se apresente, né? E conte um pouco da nossa história, porque o que acontece? Eu recebo muitas mensagens perguntando como eu comecei, e, enfim, o caminho, né? A caminhada, que é muito importante. Às vezes as pessoas pensam que o caminho é sempre o mesmo, né? O caminho para se chegar a esse ideal é sempre o mesmo, e não é. Eu acho que cada um tem um caminho. Então, vou compartilhar rapidamente a minha história, mas eu quero saber um pouco sobre vocês também. Bom, eu me chamo Maíra Barroso, sou figurinista, tenho mais ou menos uns 10 anos, mas, na verdade, eu fiz comunicação social, sou publicitária. Comecei nessa área porque sempre acreditei na questão da criação, né? Mas é uma área, assim, completamente diferente, não. Hoje eu acho que até a publicidade se relaciona muito com a moda e com o figurino. Mas ainda assim é um outro ambiente, é um outro lugar. Comecei nessa área trabalhando com agência de publicidade e tal, mas, na verdade, meu coração sempre esteve na moda. Eu sempre quis estudar isso, fazer, enfim, uma faculdade, uma pós. E, na época, acabou não acontecendo, mas, na sequência, aconteceu. Eu fiz pós em produção de moda, depois eu fiz, de fato, estilismo pelo Senac, que ainda está aí, né? Senac, Senai, eu acho que também são lugares assim interessantes, né, de se estudar, assim, historicamente, né, pela potência
da forma como eles se relacionam com o conhecimento, né? Fiz o Senac, só que eu acabei não conseguindo me inserir, né, no mercado. Mas conheci um pouco, fiz estágio, enfim, desfiles, etc. E não consegui me inserir, continuei a publicidade, até que realmente eu percebi que eu não estava me encaixando mais naquele lugar, sabe? Acho que isso pode acontecer, né, também. E aí eu migrei não, fui fazer teatro, tinha nada a ver uma coisa com a outra. E no teatro eu me redescobri nesse lugar, né, de criar as roupas dos figurinos, né, das peças que eu fazia. A partir daí eu fui sendo chamada e fui entrando nesse mercado. E aí eu não parei mais, comecei no teatro, depois fui para o cinema e agora eu estou na TV. Então foi um processo, não houve um caminho, uma coisa certa, sabe? É assim, não existe uma matemática para isso. Essa é a questão toda, sabe? Mas o mais importante que eu acho disso tudo é o objetivo, né? É entender o que você quer e como você vai trilhar esse caminho é um processo que você só descobre fazendo. Isso não existe uma mágica. Olha, faça isso, faça aquilo. O importante é focar, estudar e ir conhecendo, ir fazendo essas coisas. Já faz um curso aqui, faz um curso ali, pesquisa, entende o que está acontecendo no mercado, quem são as pessoas, o que está sendo falado. Né? Então, esse é um pouquinho da minha história. Agora eu vou passar a palavra para a Denise. Oiê, bom dia a todos que estão aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Sou a Denise Salles, sou natural de Salvador, sou estilista, stylist, pesquisadora. Tenho um estúdio, né? A Oromin, que está por aí, tá no mundo. Há 1 ano e meio, residente da Casa de Criadores, né? Eu tenho formação em gestão e design de moda, né? E inúmeros cursos por todo o Brasil, com inúmeros profissionais, tanto da parte de gestão, quanto de pesquisa, quanto de mercado. Tenho 14 anos que trabalho com moda, dos 14, 11 são no varejo, 3 operacionais na moda, com inúmeras marcas, com inúmeros projetos com marcas grandes, como Melissa, São Paulo Fashion Week, e há 1 ano e meio como a cabeça aí na frente da Ouro também, e assinamos os meus stylings e pesquisa, né? É muito isso, acho que essa área de figurino e de moda que a Mai trouxe aqui, da gente aprender fazendo. Às vezes a gente cria uma expectativa quando vai fazer uma faculdade ou um curso muito específico, né? Que tem uma demanda de 2 anos. E a moda, né? Tanto a hora da moda, quanto a parte de figurino, quanto de produção de moda ou de stylist, tem inúmeros caminhos para você ir, né? Tem inúmeras formações, mas é fazendo que você vai se identificar qual o caminho mais que te agrada, né? Na parte de figuração, você pode trabalhar tanto para filme quanto para novela, que são coisas diferentes, né? Quando você vai para um filme autoral, vai para um outro contexto, onde você tem liberdade de construir, né, um arquétipo de um personagem. Então, você tem uma outra forma de fazer essa pesquisa, mas se você tem um briefing já direcionado de um projeto, né, vamos dizer assim, para uma novela ou para um comercial, né, na publicidade, você tem que seguir bem literalmente, já é um outro contexto. Então, assim, já não fica tão aberto para você explorar a sua criatividade, montar esse personagem. A gente já vai ter que seguir muito, muito direcionado, sabe? E na parte da moda já também já é uma outra linha. Você como designer, né, como estilista, você vai ter que entender de volumetria, de tecido, aí já vai para um outro contexto, né? Se você vai para o caminho de stylist, de construção de imagem, né? Tipo, na parte ou de consultoria com pessoas físicas ou de celebridades, já é um outro contexto. Mas que elas são sempre correlacionadas, que parte, né, desse princípio da pesquisa também, né? A gente tem que construindo, como que eu posso falar? Bagagem, repertório, para que
a gente esteja apto tanto para fazer algo muito autoral com o nosso olhar, quanto para seguir uma regra mais direcionada como da publicidade, sabe? E é uma área que é muito desafiadora, né? Tem os seus percalços aí positivos e negativos. A gente consegue ver num set de filmagem ou no audiovisual poucas pessoas pretas, poucas mulheres. Então, assim, a moda também, a área da moda, designers, marcas com pessoas pretas, é um déficit, sim. E pessoas que estejam, por exemplo, em posições de pensantes e de vamos dar canetada realmente, a gente tem esse déficit de profissionais nessas posições. É bom a gente entender os desafios também dessa área, né? Não romantizar, né? Achar que é um mar de, tipo, eu vou conseguir sobreviver e ser feliz ao mesmo tempo, tem seus altos e baixos aí, ou você vai ser feliz ou você vai ter dinheiro. Então, assim, ou você tem dinheiro fazendo o que o Caxias, o que o mercado quer, sem explorar a criatividade, ou você vai ser feliz fazendo autoral e duro. Então... Nossa, mas assim você está desiludindo as pessoas, pelo amor de Deus. Eu estou falando a verdade e os desafios dessa área, sabe? Porque, sabe, Mai, eu quando entrei na faculdade de moda, todo esse universo, né, que é vendido, que é um universo que você já vai chegar criando, não é muito assim, né? Você está numa empresa extremamente grande, sabe os desafios que né, para você chegar em um determinado cargo que você consiga falar, né? Então, tem todo esse desafio realmente de mercado e da gente ter paciência e também, né, ter essa contramão aí, meio que como eu trago na Ouro no meu estúdio, quem não me conhece pelo Instagram, eu vou deixar aqui o @ da Ouro, de criar o seu olhar, confiar nisso, como entrei na faculdade de moda, meus sonhos foram todos... Pois é, eu entendo bem como é que é isso. Então, a Ouro, justamente, ela surge do sonho ter sido perdido quando eu entrei na faculdade, né? E de ter que criar o meu próprio olhar, né? Sem a validação de uma academia. Então, assim, se vocês querem seguir o caminho de vocês, de repente, uma sugestão é seguir sua intuição, né? Sem a validação desse mercado, né? É um mercado que, em si, tem seus déficits e está defasado, sim. A indústria da moda está atrasada, ela não está seguindo muitas movimentações, né, do nosso cotidiano. A gente, não sei se vocês estão conseguindo perceber isso, tem coisas que não estão batendo, sabe, do que se é falado e o que de fato o mercado proporciona, como, por exemplo, a falta de marcas pretas e de designers pretos no próprio mercado, né, de figurinistas também, de personagens. Então, assim, a gente não tem nem personagens para vestir, né? Então, olha como é um absurdo, né? Mas se você também é da rebeldia, assim como eu, cria seu olhar, segue sua linha, e aí não espera que esse mercado te absorva, cria um outro mercado. Só isso. Para iniciar, amiga. Nossa, botou fogo, lenha na fogueira, caramba. Mas não queremos que todos saiam daqui deprimidos. Vamos lá, força. Imagina, gente. Não. Não, tô brincando. É verdade. Tudo que ela falou é realmente isso mesmo. E aí, por conta disso, já me dá um gancho para falar sobre a motivação dessa oficina. Bom, às vezes a gente está num ambiente convivendo com várias pessoas que já falam a língua que você fala, né? Já sabem mais ou menos as ferramentas, os processos. Só que eu comecei a observar que assim, às vezes, isso o que eu estou falando? De bolhas, né? Você convive com pessoas que também fazem as mesmas coisas que você faz, usam mais ou menos os mesmos processos, e você consegue, a partir disso, a gente acaba achando que todo mundo pensa daquele jeito, todo mundo tem conhecimento, acesso àquilo, e às vezes não é. Às vezes, isso na verdade, foi uma experiência que eu tive de observação mesmo.
né, de estar com pessoas que trabalham com figurino, moda, mas que sabem todos os processos de elaborar o figurino, de criar e tal, né, de tingimento, de tudo isso que a gente conhece, ou, enfim, tem noção, algumas pessoas têm alguma noção, mas não sabem coisas mais calcáveis, mais palpáveis, né? Sabe criar o figurino, mas não sabe como apresentar aquele figurino. E eu achei isso muito louco. Eu falei assim, gente, mas como assim, né? Você faz tudo, né? O mais difícil que é você parar, pensar, criar, pesquisar, nananã. E aí, na hora que você tem que apresentar, você faz uma apresentação mais ou menos, sabe? Então, eu achei aquilo tão estranho. Eu falei, cara, é uma coisa simples, que está tão palpável, mas que, de repente, para outras pessoas não é. E aí, essa foi a motivação, sabe? De trocar isso também. Porque nos outros workshops que eu fiz, eu falava muito sobre todos os processos e o quanto isso é importante também entender os processos e se entender dentro desses processos. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre esse lugar da estética dessa apresentação, né, de uma proposta de figurino. E como que cada um pode se entender dentro disso, né? Existem milhares de ferramentas, e que eu não sei todas, mas eu vou apresentar algumas, e a gente vai conversar sobre isso. Essa foi a real motivação, de troca mesmo, sabe? De poder trocar. E eu quero muito que vocês falem também, porque, assim, trouxe algumas ferramentas que provavelmente a maioria conhece, quem não conhece vai conhecer hoje, mas tem outras, tem milhares, porque hoje a gente tem tecnologia. Antigamente a gente só falava em Photoshop, Illustrator. Hoje não, você tem um aplicativozinho que faz tudo e resolve. Porque é sobre isso, tá? O que a gente precisa saber são coisas que resolvam a nossa vida. Então, não precisa, às vezes a gente não precisa se esmeirar, sabe, no máximo. Se você fizer um básico muito bom, já é um começo para você começar a caminhada para se esmeirar nesse máximo esplendoroso, entendeu? Então, essa foi a real motivação. E a partir disso, eu queria, assim, saber um pouco mais de vocês. Eu sei que essa parte, às vezes, é meio chata, mas quem quiser falar um pouco, se apresentar mesmo, queria saber a motivação de vocês, expectativa, o que vocês estão pensando sobre essa oficina, qual a relação de vocês com as ferramentas de arte, se vocês conhecem ou não conhecem, quem são vocês? É sobre isso. Oi, bom dia. Posso ser a primeira? Então, meu nome é Laila, eu moro no Rio de Janeiro, eu sou estilista. Eu me identifiquei muito com o relato da Denise, porque eu vi muito da minha trajetória no que ela falou. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, muito ligada com a arte, com a moda. Desde criança, meu pai pinta quadros. E aí eu fui fazer faculdade, entrei no Senai CETICT, iludida, achando que tudo ia acontecer. E me desiludi muito porque eu não me encaixei no padrão das meninas e no padrão do pensamento da moda e tal. Eu quis largar a faculdade, não consegui. Meu pai falou, não, você vai acabar, você começou e tal. E aí eu fui até o final muito fora da caixa, achando que tudo ia dar um pouco errado, mas me formei. E aí eu entrei no mercado, tipo assim, com aquela sede, eu quero trabalhar, vamos embora, vai dar certo. E aí eu passei por muitas experiências muito negativas no mercado de moda, com chefes muito complicados e com dificuldades na função, não conseguir emprego e não ter experiência comprovada. Eu era vendedora de feira, né? Então, eu tinha 22 anos, queria um emprego na moda, tinha um diploma de moda, mas ninguém queria me dar um emprego porque eu não tinha experiência. E aí eu me emputeci, desculpa a palavra, mas eu resolvi arrumar um espaço para mim. Qual foi o meu espaço? Eu sempre fui muito do handmade, assim, de fazer as coisas, de gostar de botar a mão na massa. Então, eu resolvi criar um ateliê de roupas sob medida, de peças sob medida. E eu não tinha noção do que eu estava fazendo, eu só queria trabalhar e botar as coisas em prática. Então, eu comecei
fazendo concerto, fazendo bainha, trocando zíper, porque eu falava, olha, eu sou estilista, mas a pessoa falava, você faz uma cortina? Eu falei, faço, vamos embora, sei costurar, tenho uma máquina, preciso trabalhar. E aí, nesse processo, eu cresci muito e fui entendendo o que eu queria fazer dentro do ateliê e quem eu queria atender e qual era a minha proposta política, porque isso também foi muito forte para mim. Eu entrei na moda criticando muita coisa do mercado, criticando muito do padrão da beleza, criticando muito do padrão do desejo, que as pessoas querem aquela pessoa pronta, né? E aí, com 4 anos de ateliê, um pouco antes, eu comecei a me sentir presa dentro do meu próprio ateliê. E essa questão que a Denise falou, assim, você vai ser criativo e duro ou você vai fazer o que a galera quer e ganhar dinheiro? E eu sempre fui muito apaixonada pelo figurino, tive a oportunidade de pegar algumas escolas de dança no final do ano e fazer o figurino da escola inteira, e ter aquela troca com as crianças, e ter aquela troca no palco, e aquilo me faz, assim, o coração vibrar de um jeito. E aí eu falei, cara, é essa área que eu quero, eu não acho bacana, não me enche os olhos fazer uma roupa para uma coleção que vai vender ao monte. Eu quero fazer um negócio para aquela pessoa que quer, que se importa, que está vivendo aquele momento. E aí eu comecei a procurar oportunidades na área de figurino. Só que aquilo, primeiro as pessoas falam, você não tem experiência. Segundo, você tem um negócio, está procurando um trabalho, então deu errado. Terceiro, você se formou em moda, figurino é muito diferente, você tem que fazer uma formação em figurino. E isso foi me dando uma desestimulada. E aí eu consegui um trampo freela, agora no início do ano, de assistente de figurino num set de filmagem de uma série. E aí eu achei muito bacana, assim, aquela agitação, vai, pega um, veste, passa, vai, ajuda, vai no set, volta. Aquilo me deixou, assim, com um gás, um tesão, que eu falei, cara, eu amo criar as peças, não vou deixar de fazer, mas eu quero trocar, quero encontrar com mais pessoas, quero fazer mais coisas, estou assim, estou nessa vibe. E aí comecei a procurar, comecei a bater na porta das pessoas e muitas falam, pô, bacana, mas assim, você não está muito na área, assim, você tem uma experiência um pouco diferente. E aí eu já tinha começado a seguir a Mayra, né? Não sei se é Mayra ou Maíra. E aí eu achei o perfil dela super bacana, eu agradeci porque ela aceitou que eu seguisse, falei, olha, eu tô aqui, tô querendo trocar, aprender e tudo mais, procurar pessoas que são do mercado que eu possa me espelhar na trajetória ou aprender e tudo mais. E aí eu vi que ela estava divulgando esse workshop e eu falei, cara, que irado, assim, acho que vai ser muito bacana para ver como é que é uma visão de uma pessoa que está dentro do mercado, tem essa experiência toda que ela contou. E é isso, aí eu me inscrevi, achei super bacana também pela oficina ser facilitada pelo edital, né, que é outra parada que eu acho muito interessante. Na pandemia a gente viu muitos programas, assim, muitas pessoas do setor do audiovisual e da moda e da criatividade com muitos problemas financeiros, porque parou de ter consumo, né? Eu fui uma delas que tive um problema muito grande, mas é bacana ver que existem alguns espaços que estão tentando ainda, tipo, dar essa oportunidade para os profissionais criativos trabalharem, exporem seus trabalhos e conectarem mais pessoas. Então, é basicamente isso. Eu sou uma mina branca, mas eu consigo entender, identificar e concordar com todas as problemáticas que tanto a Denise quanto a Mayra falam do espaço das pessoas pretas no mercado. E isso também é outra pauta que, mesmo eu não sendo negra, eu fico indignada, assim, eu fico, cara, tem tantos profissionais que não recebem devida atenção, porque sim, ainda tem aquele racismo interiorizado, que a pessoa não é aquela mina branca padrãozinho que está fazendo o que todo mundo quer. E, bom, é isso, já falei bastante, vou deixar as outras pessoas falarem e agradeço muito as duas queridas que estão possibilitando esse aprendizado para a gente hoje. Obrigada, meu amor, obrigada. A moda realmente, a área da moda em si tem muitas problemáticas, né? Que se a gente for deixar aqui, a gente vai falar um mês. Nossa, total. E, olha, não acredite nas pessoas, assim, que te desestimulam, sabe? Porque é isso, é meter a cara, é como a Denise falou, é ir para o front, porque não tem isso. Tem até um livro que, depois eu vou ver o nome, eu tenho esse livro, é uma coleção, que eu acho que é sobre figurino. Tem uma metade do livro mostra a história dos figurinistas que estão aí bombando no momento. Cada um tem uma trajetória, tem um que veio da arquitetura, tem outro que veio de não sei de onde,
sabe? Então, não existe isso, sabe? Ah, você tem que ter. Não estou falando que não seja importante estudar, não é sobre isso. É importante estudar, mas não é impossível você sair de uma área e ir para outra. Só que aí você tem que entender quais são os seus recursos. Ah, eu posso estudar agora? Eu posso fazer uma faculdade? Vou fazer uma faculdade. Não, eu não posso. Então, vai catar todos os cursos e livres e gratuitos, mas é entender e ter um objetivo. Eu acho que é muito sobre isso, porque quando você realmente quer alguma coisa, é entender e criar uma estratégia, sabe? Sei lá, é assim que eu penso e assim eu vou guiando, porque sempre vai ter alguém para falar que você não pode, não, isso não é para você, não é agora. Isso sempre vai existir, mas se você acreditar, aí realmente você não vai para lugar nenhum. Só se realmente você não quiser, aí é uma outra questão. Mas é isso, realmente não abaixar a cabeça. É muito bacana você falar da sua experiência e mostrar que você se formou em um local, começou a trabalhar com outra coisa, mas e aí o negócio foi caminhando, tipo, mostra que não tem um caminho exato, você vai fazer isso, se formar nisso, vai fazer isso, você vai catando seu espaço, né, e galgando aonde E você cada vez mais é sobre isso, sabe? Somos plurais, assim, eu vejo que está todo mundo costurando, né, formações, e a entender que a gente é realmente um indivíduo plural e que pode agregar. Então, minha avó era costureira. O que eu aprendi naquela época que eu estava ali só ajudando a minha avó? Será que isso não vai me ajudar agora, quando eu estiver no meio do set, querendo costurar alguma coisa? Alguém vai falar, costura aí, dá um ponto. Se eu não souber, você vai lembrar da sua avó, que na época você ajudava, que ela fazia, sei lá, vestido de noiva. É isso, é sobre entender as potencialidades mesmo, as suas próprias potências, sabe? É esse pensamento, entender e realmente dar força a isso, sabe? Mas continua, estou falando muito. Você falou aí, Mai, só um segundinho antes da galera continuar, sobre estratégia, né? Me vejo muito nesse lugar. Eu lembro que ainda quando eu estava em Salvador, eu fazia assim, nossa, eu amo o trabalho de tal pessoa, eu quero trabalhar com ela. Eu trabalhei exatamente com todas as pessoas que eu queria trabalhar. Todas. E acabei trabalhando com o que eu achava que eu não iria trabalhar, mas eu queria entender como é que era, como foi num carnaval, por exemplo. Trabalhei num período 2019 na Unidos da Tijuca, que foi assim um portal a céu aberto para mim, assim, criativo. E eu fui justamente oferecendo o meu trabalho gratuito. Eu só queria ter experiência de estar ali, né? Eu sei que essa questão da gente oferecer trabalho tem a questão também dos nossos custos de vida, né? Mas criar estratégias é fundamental. Se você sabe o que você quer, onde você quer chegar, você vai chegar. Então, pensa os profissionais que você gostaria de trabalhar, cria estratégias de pessoas que estão próximo dela, como chegar próximo, que vai chegar próximo até você chegar lá, sabe? Então, por exemplo, eu mandei mensagem, eu queria trabalhar no carnaval, porque eu estava no Rio de Janeiro, e eu queria trabalhar no carnaval do Rio de Janeiro. Eu mandei mensagem para as 30 escolas de samba no Instagram, 3 me responderam, bati na porta pessoalmente, uma só me respondeu. O Leandro Vieira, inclusive, me atendeu na cidade do samba, me mostrou todo o barracão, perguntou, você já conhecia um barracão? Eu falei, não, você vai conhecer agora. Me mostrou tudo de uma forma muito generosa. Aí eu me ofereci, ele ficou de ver. Mas você é estudante de moda, mas será? Você quer fazer o que aqui? Eu falei, o que você quiser, o que você precisar, eu tô aqui. Eu vou botar uma agulha, um botão, mas eu quero estar nesse processo. Não acabou rolando com o Leandro na Mangueira, porque eu queria muito. Mas aí no outro dia eu falei, sabe de uma coisa? Tem mais de 30 escolas no mesmo espaço, só alguma vai me dar espaço. Cheguei na Tijuca, que estava na frente da Mangueira, consegui falar com o carnavalesco, ele novamente me mostrou totalmente o barracão. Aí eu falei, não, eu quero oferecer, porque eu quero saber como é que é construído o carnaval. Ele, então, quer começar agora? Eu falei, caralho, é isso mesmo? Pô, comecei no mesmo dia. Então, quando eu entrei achando que eu estava oferecendo o meu trabalho gratuito, na primeira semana eu fiz assim, vamos fazer o seguinte, são vários ateliês dentro do barracão. Aí eu, para conhecer tudo, eu falei, eu fico 2 dias em cada um, então eu consigo passar por vários setores, né? Setor de fibra, setor de bonecos, então eu passei por todos. Só que assim, eu sem saber, eu era tão rápida para fazer, né, fazer o adereçamento,
que cada ateliê começou a brigar por mim. Ah, Denise, vem para cá, porque quem tá atrasado, fica aqui com a gente, fica aqui 10 dias. Pronto, a partir daí, todo mundo me queria. Aí começou a rolar as propinas, te pago tanto, fica aqui. Leva 30 línguas de boneca para você, 3.000 línguas de boneca para você fazer em casa. Eu tava lá cortando as línguas na madrugada, comecei a gerar uma renda. Então, assim, olha só do que saiu, do que seria gratuito, o quanto eu aprendi. Né? Eu desfilei no staff da escola de samba, aprendi tudo internamente em 2 meses, sabe? Passando por vários setores, com arquitetos, eletricistas, conversando com todo mundo, com os carnavalescos. Eu aprendi imensamente com as próprias histórias de cada profissional dentro do barracão. E, tipo, não tem faculdade que me colocasse, não tem diploma que me desse toda essa experiência, que, inclusive, eu tirei dessa vivência muita referência para coleções minhas. Então, assim, a troca de hoje, que muitos profissionais ainda me procuram, Denise, eu quero saber de você, porque você vai crescer, eu quero ver isso, eu quero estar no seu desfile e tal. E aquela relação com aqueles profissionais que eu desenvolvi ali, não vai ter faculdade que vai me dar. Não teria algum curso que pudesse me oferecer isso. Então, a gente também cria estratégia, é bom criar estratégias e também deixar as coisas acontecerem, sabe? Se você é focado, sabe o que você quer, você vai conseguir, sabe? Se você não chegar no 100% do que você quer, pelo menos 95% você consegue. Então, bota lá em cima, bota o cash lá em cima do que você quer trabalhar e você vai sondando as pessoas até você chegar no seu objetivo. Pelo menos para mim funcionou, né? Vamos lá para o próximo. Posso ir? Meu nome é Thalita, no momento eu moro em Jaú, que é no interior de São Paulo, mas eu sou estudante do último ano de têxtil e moda pela USP. E eu comecei a me interessar desde o início da faculdade em figurino. E eu até cheguei a fazer algumas disciplinas não sei se vocês conhecem o professor Fausto Viana. Não conheço. Eu fiz algumas aulas com ele de figurino e cenografia. E acho que esse livro que eu falei, eu acho que é ele com mais alguém. Esse livro que eu falei, eu acho que é dele. Eu acho que eu já li, aliás. E acho que são 2 livros, né? 2 ou 3 grandes, assim. Não sei se é costurando, figurino, sei lá, alguma coisa assim. É muito bom, mas continua. Sim, tem um dele com a professora Isabel também. Eu acho que é esse. É muito bom, eu gosto muito. Aliás, ela é minha professora. É difícil achar livro de figurino, assim, falando sobre processos e tal. É muito... Ou é um livro de história que você vai ver, enfim, vai estudar ali conceitualmente o figurino e tal, ou é um livro muito técnico, né? Porque eu já achei livro, assim, falando de processo de criação artística, de um modo geral. Até esqueci o nome Tem um livro muito bom, mas meio chato também. Mas muito técnico, sabe? Mas, enfim, tem que ler. E esse é interessante porque ele fala tecnicamente, fala da história, fala dos processos. Sim. É muito legal, eu gosto muito desse livro. Ele dá umas dicas e tal, até sobre cenografia para fazer esse cenário, a maquete. Ele usou, aliás, esse livro para fazer durante essa disciplina da faculdade. Ah, legal. E a Isabel é outra, ela também faz alguns livros, ela escreveu um livro com ele também, acho que sobre a história do Brasil no século XIX, se eu não me engano. E ela é minha orientadora do TCC. Mas é isso, então eu acabei entrando, né, me inscrevendo na oficina com uma forma de tentar me conhecer mais a parte de figurino e tentar de alguma forma me conhecer, né, esse caminho de como me inserir nesse mercado. É isso. Perfeito. Legal, isso aí. Mas você já está super encaminhada, assim. Muito bom. Um ótimo professor aí, então, né, Mari? Próximo. Bom dia. Já peço desculpas por qualquer barulho, porque está tendo uma obra aqui do lado do apartamento, no terreno. Terrível.
Meu nome é Victor, né? Eu sou designer gráfico e estou tentando migrar para a área de figurino, né? Já consegui realizar 2 trabalhos de figurino em teatro, né? E tem sido assim um momento muito forte para mim, porque é algo que eu sinto cada dia mais que eu quero, ao mesmo tempo muito difícil, porque é uma área difícil de entrar, né? É muito bolha, né? Uma bolha muito fechadinha para você conseguir trabalhar na área, né? Os 2 espetáculos que eu consegui fazer, na verdade, eram de uma oficina de teatro, né? Da qual eu também sou ator. Então, já estava ali, né? E foi uma mão lavando a outra. Mas eu gostei muito do processo, né? Então, por ser designer, já tem esse processo criativo já mais trabalhado, né? E me desafiar nesse novo caminho foi, assim, abrir um mundo na minha cabeça que eu nem imaginava que tinha, né? Então, cada dia mais eu estou tentando buscar mais informações, mais estudo, né? Eu sou do Rio de Janeiro, né, da Zona Norte, e a gente sabe que quem mora para a Zona Norte é um buraco, né? E outras regiões mais ainda, Baixada, enfim, são regiões de difícil acesso, né? Para oportunidades no campo artístico, assim, no mercado artístico, né? A arte a gente sabe que tem muito, mas no mercado é muito difícil ingressar, né? Então, a gente vê cada dia mais vários e vários cursos, formações, aí quando a gente vai ver, né, o valor, é difícil, né? Então, eu também estou nessa de buscar vários cursos, várias oficinas. Eu achei até essa oficina através de uma colega minha de outro curso que eu fiz de figurino para teatro musical, com o Ney Madeira, né, pelo Laboratório Carioca de Moda, Legal. e né, maravilhoso. Ótima E, referência também. não, eu adorei conhecer o Ney também, porque ele é uma pessoa incrível, maravilhosa na área. Ele já trabalhou em várias áreas do figurino, carnaval, teatro, né? Eu gosto muito da paixão dele pelo trabalho que ele tem, né? Ele tem uma paixão assim que eu tô tendo também de fazer, de realizar, né? E entendo todas as questões também de dificuldade já foi falado pela Denise também, que a gente vai sentindo que nesse início parece que todas as portas estão fechadas e a gente não tem a chave de nenhuma. Mas acho que a gente tem que realmente buscar o nosso caminho, né? Já que não tem uma porta aberta, a gente constrói uma Pode casa para abrir. ter a nossa porta, né? A gente faz a E porta, né? exatamente, Exatamente. precisa ser feito, porque senão a gente não sai do lugar. E eu estou muito nessa de precisar estar trabalhando num lugar que eu não quero estar, né? Fazendo algo que eu não quero estar, apesar de ser minha formação, para poder ter recursos para investir O que naquilo você... que eu realmente quero, né? Que é a área de figurino, né? Então, eu estou nesse processo de mudança, de migração, mais esperançoso de que uma hora vai. Vai sim. Mas sim, total. Bacana a referência que você trouxe também. Está bem encaminhado. É isso, teatro realmente é meio difícil. É um meio assim que você precisa conhecer. Acho que qualquer área, né? Teatro, cinema, TV, você precisa conhecer as pessoas. É sobre, às vezes não é tanto sobre o que você conhece, sabe, né? Às vezes não é tanto sobre isso. É muito mais sobre relações. E eu É acho que QI, aí né? é que, infelizmente, sabe? E é um lugar também que eu acho que é preciso estar nessa profissão, que a gente o tempo todo está lidando com egos, é importante saber como lidar com isso também, com todos esses, porque você vai se relacionar com os egos. Então, é ter esse equilíbrio e entender esses caminhos e não deixar que isso também te afete nessa busca. Então, eu entendo a paixão do Ney. Eu acho que, assim, e quando a gente fala de foco, determinação, é muito nesse lugar. O quanto que você gosta disso e o quanto que você quer correr riscos em relação a isso. Então,
a paixão ela tem que estar latente, porque nesse meio do caminho você encontra muita coisa, sabe? Que às vezes não tem nada a ver, não tem nada a ver. E cobranças que não tem nada a ver com o que você já sabe. Não é sobre o que você sabe. Às vezes a gente se cobra esse conhecimento, que é importante, tá? Não estou falando, não estou deslegitimando. É muito importante, mas tem outras habilidades que a gente precisa ter também nesse meio do caminho para estar fortalecido e caminhar. Porque você faz uma faculdade, faz um curso, você sabe para caramba, mas ao mesmo tempo você precisa entrar e furar essas bolhas. E aí é uma outra coisa. Outra coisa. Que aí você não aprende, não tem um curso para isso. Mas você precisa estar ligado de que precisa se relacionar. É o processo do relacionamento, de entender quem é quem, Não como ensinam isso na chegar. faculdade. Ah, ensina? Não ensinam isso na não faculdade, ensina, não não ensinam, ensina. ensinam a matéria e olhe lá, mas assim, essa parada de você abrir a porta, construir a porta, é uma coisa que e lidar com os egos, é isso que a Maria tá falando, assim, o ego é uma coisa muito complicada. Então você quer entrar, mas você não pode desrespeitar ou atacar o ego de alguém, senão fudeu, aí nunca vai para frente. É muito difícil, Vitor, eu entendo a sua dificuldade e eu digo que é a mesma que a minha, porque gente para dizer que não vai dar certo tem um monte. E aí, às vezes, a gente encontra uma outra que fala, não, vai lá, você vai continuar persistindo, você vai conseguir. Não, a faculdade, você traz uma questão muito interessante, Cadê ela? Laila, né? Foi Laila que falou? Isso, eu. Exatamente, a faculdade não ensina isso, né? O ensino acadêmico brasileiro, ele literalmente é um desserviço. Eu tenho formação em gestão, em design de moda, numa faculdade que não tinha uma máquina de costura. Então, eu tenho 14 anos de moda, eu só sentei numa máquina, assim, num curso, né, há 3 anos atrás, que, de fato, eu construí uma peça do zero, e a partir das minhas não habilidades, né, de certa forma, na prática, eu fui entender o que era design. Então, assim, a gente ainda tem no mercado, né, empresas que colocam cursos dizendo que é voltado para determinadas áreas, que vendem toda né, um discurso de que você vai sair um profissional e você não vai sair, o mercado não vai te adicionar, não vai te aderir, porque você não tem conhecimento técnico, né, nem teórico, né? A moda brasileira, falando do mercado da moda, ela é um desserviço porque ela nem se valoriza, ela quer falar da gringa. Então, você vai chegar na França, na Inglaterra, na Itália, e falar, lá no Brasil eu estudava muito aqui, os caras vão perguntar. Tipo assim, a gente sabe o que a gente faz. É por isso que a moda italiana é a moda italiana, a gente consegue saber, feito à mão, primoroso, francesa, né? Acabamento, finesse, tem suas características. E a moda brasileira? A gente não consegue valorizar internamente, a gente não consegue ensinar, a gente não tem profissionais que, de fato, criam, né, pessoas que são de outras áreas, que entram na área da moda para poder lecionar, e acaba saindo alunos que não vai também dar nenhum retorno para o imaginário do que é essa moda ou essa imagem brasileira, né? Então, assim, é todo um ciclo que, infelizmente, a gente não cria identidade, porque como a gente vai falar que não tem marcas, não tem profissionais de figurino, vamos dizer assim, que consigam fugir das bolhas existentes, que consiga trazer algo inovador, porque ainda se bebe dessa fonte europeia, se bebe desse olhar sempre de fora e não pelo olhar de dentro. Então, o Brasil tem vergonha do próprio Brasil, né? Então, quando eu falo da problemática, e assim, trazendo vocês para esse espaço, eu não consigo não falar e não estimular em qualquer passagem que eu esteja falando com outras pessoas, tipo assim, enxergue que na próxima semana a gente vai falar melhor, né? Só dando um spoilerzinho, a gente tem que ter a necessidade mínima, né? O objetivo mínimo de olhar para o nosso lado. Todo o mercado de audiovisual, tipo assim, estou falando de forma autoral, né?
O autoral não olha para... São uns pouquinhos que conseguem olhar, mas o mercado em si, ele não consegue olhar para essa identidade brasileira, né? Então, a gente não consegue criar um imaginário, a gente não consegue entender que coisas que a gente faz na nossa própria terra teria que ser valorizado, e é valorizado na gringa, e a gente valorizando a gringa. Tipo assim, acaba... É incoerente. A gente todo se pegar agora uma revista de moda brasileira, as 3 primeiras fotos ou 10 primeiras fotos que vai estar é sempre artista de fora, né? Hollywoodianos, europeus. A gente tem dificuldade de olhar para a gente. Então, essa questão que eu trago do estímulo da gente olhar para o nosso lado e da valorização do que a gente tem, só assim que a gente vai poder mudar minimamente esse mercado para que outros profissionais que não têm essa linguagem consigam, né, sobreviver e se manter dentro deles. Então, assim, vocês que estão galgando entrar nessa área, tipo assim, tragam a subjetividade de vocês. Só assim a gente vai conseguir mudar alguma coisa, de fato. Gente, eu falo muito. Próxima. Quem gostaria de se apresentar? Pode ser eu? Pode. Me ouvindo? Pode. Então, olá, bom dia para todo mundo, todos, todas, todes. Olá. Meu nome é Anté, eu sou carioca, mas eu moro em Salvador fazem alguns anos. Que tudo, na minha terra. Exato, exato. Eu sou formada em design de moda, sou técnica de conservação e restauro de bens culturais, móveis, sou graduanda em museologia e pesquiso figurino, principalmente figurinos que são provenientes de teatros pretos já tem um tempinho, né? Desde mais ou menos 2018, e já fiz algumas formações em figurino, inclusive com Maíra, que está aqui presente, e depois das outras formações que eu fiz, aí desde ano passado, mais ou menos, tenho atuado como segunda assistente, como produtora de figurino, já está rolando algumas movimentações, e é isso. Mas a sede de conhecimento é essa, né? Então, a gente não pode parar. Muitos de vocês falaram o quanto é difícil furar essa bolha. É, sim, muito difícil. Mas vai surgir alguém que vai acreditar em vocês. Comigo foi assim, através de um curso como esse, eu conheci uma pessoa que me deu uma chance, e aí, a partir disso, surgiram outras chances, e estão surgindo outras chances, e outros movimentos. Então, vai ter um momento que alguém vai acreditar em vocês. É difícil, é um mercado escroto, é muito quem indique, tem a sobrinha do diretor, tem muitas coisas complicadas, mas vai ter alguém que vai acreditar, sabe? E é justamente por isso que a gente faz esse tipo de movimentação, para a gente entrar numa guilda. Isso aqui é uma guilda, a gente está falando com os nossos pares, que apesar de vocês muitas vezes não terem essa experiência prática, aqui é o momento que a gente está falando com os nossos pares. Então, isso é a nossa guilda, esse é o nosso lugar, e é a partir de movimentos como esse que a gente vai chegar em outros lugares, né? Então, é isso. Perfeita, obrigada. Imagina. Perfeita, maravilhosa. Não, quando eu vi seu nome, eu falei, eu conheço. Conheces. Legal, é isso. Vamos lá, vamos continuar, porque senão a gente vai estourar o tempo. Mas eu quero ver todo mundo. Que dá para ouvir. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Meu nome é Vanessa, eu sou do Acre. Aqui é muito cedo ainda. Então, eu sou formada em artes cênicas, colei grau ano passado. E a minha história com figurino é porque eu não me encontrava em cima do palco. E, tipo, todo mundo ficava... mas a gente veio para atuar, sendo nossa formação é licenciatura, mas ainda assim, o pessoal focava muito palco, e não tinha um acabamento. Às vezes o texto estava bom, a montagem estava boa, mas o acabamento estético do figurino não transmitia aquilo que eles queriam.
E aí eu comecei uma pesquisa de iniciação científica com uma orientadora maravilhosa, e ela é formada em cenografia, ou em arquitetura, desculpa, e tem mestrado e doutorado na área da arquitetura, e ela foi para cenografia e figurino. E aí eu me apaixonei por ela e pelo trabalho dela, que é uma pessoa maravilhosa que me inspirou muito. E aí eu comecei a pesquisar sobre figurino e eu tinha muita dificuldade de encontrar algum material na nossa língua, e também é muito caro os livros. Ainda assim são muito caros. E aí um tempo desse ela me deu muita referência, não só de figurinistas, mas também de arquitetos, de outras pessoas de outras áreas que trabalhavam com figurino e que tinham um trabalho incrível. E eu fiquei, não preciso ter a formação de figurinista para ser um bom profissional. E aí aqui eu vi que essa bolha, ela é muito difícil de perfurar, porque o pessoal, tal loja vai me patrocinar, eu vou vestir, e tá tudo bem, não preciso contratar ninguém para fazer o figurino. Isso me revolta, me deixa muito revoltada. E aí eu comecei a fazer vários cursos, só que aqui é difícil porque presencialmente não tem. Então, eu sei muita teoria, só que quando chega o momento da prática, eu não pratiquei tanto. Pratiquei o quê? 4 vezes. E com essas práticas eu entendi que eu preciso praticar, só que preciso-se de texto, preciso de alguém que eu estou tentando perfurar a bolha. E é uma dificuldade muito grande, assim. Mas vamos tentar. Aí, agora no início do ano, eu recebi um convite para fazer de uma peça, se passar na Lei Aldir Blanc. E vai dar certo. Eu espero que a pessoa passe para eu poder fazer esse trabalho junto com ela. E é um processo. E aí eu curto a página, vários figurinistas. E aí eu vi a página de figurinistas do RJ, e aí eu vi eles divulgando o curso da Vaíra, e eu digo, por favor, me dá uma vaga, eu preciso, eu quero. E para mim está sendo uma oportunidade incrível, eu agradeço ela por ter reaberto. Eu fiquei desesperada quando eu vi que fechou, meu Deus, me dá uma vaga, por favor. Não, e foi ótimo, né? Porque você vê, acabou, tem 50 pessoas. Só que eu acredito muito que vieram hoje, né? Falando de hoje, eu não sei como vai ser semana que vem, as pessoas que tinham que vir. Porque assim, às vezes as pessoas fazem a inscrição assim, né? Legal, sabe? Mas tem gente que quer mesmo. Por isso que quando você falou, eu sou do Acre, não sei o quê, eu falei, cara, ela quer muito, vou reabrir. Porque tinha outras pessoas assim também. E eu achei interessante, porque eu acho que sai um pouco desse eixo, né? A gente fica muito Rio de Janeiro, São Paulo, e acho que quando mistura, a gente consegue entender e ampliar um pouco, né, esse olhar, sabe? Pô, tem no Acre, tem lá uma figurinista querendo trabalhar, entender quais são as questões do Acre também, né? Quais são as questões, quais são as relações. Isso é bacana, assim, eu acho muito rico isso, sabe? Esse network, nesse sentido. Então, eu adorei. Falei, que bom que ela está aqui. E agradeço demais mesmo. E, para finalizar, eu tenho uma pesquisa de tingimento natural que eu uso para fazer também figurino, que foi uma das coisas que eu me apaixonei quando eu comecei a pesquisar, que ela queria, minha orientadora queria que eu fizesse envelhecimento para figurino. E aí eu comecei com café e depois eu fui tentando descobrir outras coisas e descobri algumas coisas no tingimento natural. Como? Esse arco-íris lindo. Legal isso, hein? Pesquisa legal. Né? Isso é importante. E aí aqui eu recebi alguns trabalhos para fazer na área de moda, de evento de moda, sendo que não é uma área assim de interesse meu, mas é uma maneira de se introduzir no mercado. E vem mais convite da área da moda para tingimento do que mesmo para figurino. E é aquela questão que a gente é assim, eu não gosto de tal coisa, o que poderia ser melhor. Então, quando a gente acha que pode ser
ser melhor, a gente vai lá e faz. E aí, eu e uma amiga, a gente está tentando montar uma peça para fazer uma coisa bem feita. Para dizer, olha, aqui a gente é capaz de fazer uma coisa muito bem feita. Porque o pessoal fala assim, no Acre não tem peças, só as peças boas é do pessoal que vem de São Paulo e do Rio. Mas é porque eles têm todo um conjunto que compõe aquilo, que passa a ser um espetáculo maravilhoso. E às vezes a gente deixa algumas coisas a desejar, não porque não saiba fazer ou porque não tem capacidade para fazer, só uma questão de acabamento mesmo. E é uma coisa que a gente vai conseguir fazer aqui, introduzir aqui. Que acho que tem que ter alguém que tem que ser o primeiro. E eu vou ser a primeira. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Para finalizar o combo, eu comecei um curso de corte e costura para me poder entender sobre tecido, textura, costura mesmo, porque não adianta eu chegar na costureira e dizer, eu queria fazer tal figurino, eu levar o croquis para ela, Sim. mas eu não conhecer o tipo de tecido. Então, estou fazendo esse curso, outros, e tudo Legal. que vier eu vou consumir para abrir um leque de oportunidades e dizer, eu estou para tudo. Legal. Obrigada. Depois a gente vai também trocar Instagram, todo mundo. E também queria fazer uma proposta para vocês, antes de continuar depois, né? Que vocês, não sei se aqui, né, ou por e-mail, compartilhassem o trabalho de vocês, porque eu acho que isso é interessante, né? Um conhecer o trabalho do outro. O que vocês quiserem mostrar, claro. Mas aí vamos continuar, gente, senão acaba o tempo e eu não continuo. Próximo, mais alguém quer falar? A Vanessa. Posso falar? Cordeiro. Eu. Oi, gente, eu sou a Vanessa também, Vanessa Cordeiro. Vou ser bem rápida. Bom, me apaixonei pela moda desde muito pequena, desde muito criança, já fazia uns desenhos e falava que eu queria fazer um grande desfile, botava minha família sentada e que pegava os lençol e fazia uns desfiles acontecer em casa. E era dessa forma, assim, que eu comecei a me apaixonar pela moda e comecei a entender que eu tinha talvez um talento para seguir por ali. Mais tarde, comecei a entender que isso era uma dificuldade de conseguir entrar numa faculdade devido à minha realidade, de onde eu vinha. Então, eu não consegui seguir nisso, não consegui me formar, não consegui nenhuma formação. Mas na época, minha mãe fazia bazar beneficente em casa e a gente recebia muitas doações de roupa. E aí eu comecei a vender roupa pelo Instagram. Então, eu comecei vendendo na escola, né? Comecei vendendo para os amigos roupa na escola, comecei um brechó e comecei a montar editoriais na rua e pegava os amigos, fazia ensaio. E aí conheci um pessoal que também trabalhava aqui em Curitiba com um brechó e a gente começou a ir para a rua com as araras e vender roupa na rua. Gente, tô nervosa. Respira, tá tudo bem. E aí, enfim, comecei a vender roupa na rua, nas calçadas da Rua São Francisco, aqui em Curitiba. Participei de vários eventos e a gente estava sempre expondo. E nisso, assim, nessas trocas, né, de conhecer pessoas, eu conheci algumas pessoas que me deram oportunidade de trabalhar com figurino. Então, eu comecei a acessar alguns sets de filmagem, de publicidade. Agora eu estou começando no processo de uma série, então a gente está no processo de pesquisa e tudo mais. Então, assim, foi por aí assim, que eu consegui acessar. E aí eu estou sempre atrás de conhecimento, estou sempre, todos os cursos que eu posso me inserir, aí eu estou caçando. Conheci a Maíra aqui pelo Instagram, e aí fui atrás do curso lá também, quando vi que ela anunciou. E foi isso, assim, estou nesse processo de aprender e quero muito aprender mais ainda, então tudo que eu posso estar trazendo de conhecimento, enriquecer, né, essa trajetória, eu tenho feito, assim, então é isso, eu tenho uma caminhada ainda bem pequena dentro do mercado, mas eu comecei, assim, com o brechó, que foi o meu pontapé inicial, assim, estou nesse caminho aí já faz uns 10 anos, mas com o figurino mesmo em si, num set de filmagem bem recente, assim, faz um ano que eu tô nesse processo. E é isso, obrigada pela oportunidade. Regina, maravilhosa. Imagina, obrigada.
Obrigada. Mais alguém? Mais alguém? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim. Desculpa pelo barulho aqui, viu, gente? Mas eu me chamo Ricardo. Eu sou de Feira de Santana, Bahia, e eu sou formada em moda. E assim, minha caminhada no figurino começou com figurinos para espetáculos de igreja, sabe? Eu dançava e eu comecei a fazer os figurinos dos grupos. E Jogral. como minha família já tem uma empresa de fardamentos, assim, casou uma coisa com outra, sabe? Atualmente, eu trabalho como designer de estampa. Sou responsável pelo setor de estamparia aqui da empresa. Mas eu pretendo migrar para o figurino. E, assim, como todo mundo falou, né? A questão da bolha, assim, é bem visível, é bem notável, mas se a gente não arregaçar as mangas, a gente não acha nosso espaço. Assim, principalmente num cenário como o do Brasil, que, infelizmente, as coisas são muito centralizadas. Para Rio e São Paulo, a dificuldade é menor do que para quem está no restante do país, né? Que é muito desvalorizado o nosso trabalho. As pessoas acham que hoje qualquer pessoa que simplesmente sabe combinar uma roupa é capaz de fazer um trabalho que é muito mais profundo do que só combinar as cores. E você é de onde? Feira de Santana, na Bahia. Feira de Santana. Legal. Nossa, o Brasil tá aqui, hein? Nossa, que ótimo. Mais alguém? Mais alguém? Acho que foi. Tem A Jamile ia falar com a... Jamile. Oi, gente. Bom dia. Sou a Jamile. Eu sou daqui do Rio de Janeiro e eu queria falar que eu tô meio que de gaiata aqui, meio de intrusa. Eu sou assistente de direção no cinema. Eu trabalho também como diretora criativa e tô começando agora também a dirigir. Tô terminando o meu primeiro curta-metragem, que ele tem um nome de Moda Crime, porque eu sou apaixonada por moda desde sempre. Só que aí eu botei esse viés no que eu me sinto mais confortável de executar, que é a direção. Mas eu acho que assim, o audiovisual, ele engloba muitas coisas, né? E ele engloba muito que lindamente o figurino. O que eu reparo é que assim, nas produções rola um desrespeito, sim, com o departamento de figurino, com o camarim em si. Eu sou terceira assistente de direção. Então, no cinema, eu cuido muito do camarim. E eu sou uma pessoa que eu defendo muito o camarim, porque eu acho que... queria trabalhar com você. É difícil. Defende nós. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, eu acho que é dali que parte, sabe? É dali que você não vai ver uma câmera, você não vai ver um Fresnel, você não vai ver um butterfly, você não vai ver nada disso. Você vai ver o personagem caracterizado, sabe? E aí, acompanhando os figurinistas e tal, e vendo, sabe, esse cuidado, essa forma de contar uma história através da roupa. Eu acho, assim, cara, de uma genialidade, de um primor, de um cuidado enorme. E aí, o que acontece? Na minha vida, eu gosto muito do streetwear, né? E aí, o que é o streetwear no Brasil, no Rio de Janeiro, nas periferias, na favela? O que é isso, sabe? E o que rola é que rola muito preconceito com quem usa um bonezinho de aba curva, quem anda com camisa de time, quem bota uma Kenia no pé. Desculpa, posso te interromper? Claro. Você conhece a Paloma Gervásio? Paloma Gervásio não conheço. Você precisa conhecer, mas continua. E aí, partindo disso, dessa galera que se veste dessa forma, se um moleque desce a favela, ele com certeza ele vai ser parado no asfalto, sabe? Se até numa operação já teve vários casos de, tipo, por estar sem camisa, com boné, sabe? Ou foi levado ou tomou um tiro dali mesmo porque estava envolvido com movimento, que é assim que se deduz muito. E aí, assim, tem uma parada também que eu gosto muito, que é música.
E agora, trocar um pouquinho, lá na Inglaterra, tá rolando um movimento do grime. O grime é um estilo de música underground de pessoas pretas que fala muito sobre música eletrônica e sobre todas essas mazelas que a gente vem vivendo. O grime, ele conversou muito bem com o Brasil através do futebol. E o que une muito essa galera são as camisas de time. Aí corta para, acho que é 2019, 2018, a Balenciaga lança um desfile só com camisa de time de alta costura, sabe? E aí eu comecei a pensar, falei, cara, o que está acontecendo aqui, sabe? As grifes estão começando a abraçar as camisas de time, aí vem pra cá, tu olha, tipo, os playboys estão ali com aquelas camisas do Paris Saint-Germain, do Barcelona, e que não sei o quê, sabe? De 500 conto, desfilando, com o cabelo descolorido e super maneiro. Sendo que quando é a gente que usa, sabe? É totalmente taxado e criminalizado. Então, a partir disso, eu fiz um filme que relata a história de um jovem que ele trabalha entregando comida, mas ele quer ser estilista, ele quer ser fashionista a partir desse princípio da moda do streetwear, querendo resgatar essa característica. Ela não é brasileira, porque o Brasil é muito grande, eu faço esse recorte através da minha vivência, são as periferias do Rio de Janeiro, e esse nosso lifestyle, e tentando, sabe, entender e botando isso, sabe, essa criminalidade, que quando é a gente que veste é uma coisa, quando é outras pessoas, os playboys, as parties e tal, é super maneiro e super bem aceito. Aí agora eu tô revoltada de novo, porque agora tem umas correntes no TikTok, né, dessas gringas usando a camisa do Brasil, que não sei o quê, chinelinho, boné de aba curva. E enfim, eu vou tentar finalizar meu filme agora para lançar agora em época de Copa do Mundo, para tentar levantar esse debate, sabe, sobre roupas e vestimentas, que eu acho que é muito importante a gente falar, porque tem gente morrendo só pela forma que está se vestindo, sabe? Aí é isso, gente. Eu sou apaixonada por figurino, estou aqui super para ouvir vocês e aprender. E é isso, interagir também. Legal. Eu te falei da Paloma porque ela tem um trabalho com moda e comunicação, e ela justamente nesse viés. Ela fez um filme também. Ai, que maneiro! Quem não sei, é Paloma Gervásio Botelho. É uma referência ótima, e a gente já fez um workshop, né, nós três, eu, Denise e Paloma, falando sobre os processos de criação, mas cada uma numa vertente. E ela trouxe isso, ela tem um trabalho voltado para isso. E ela também é consultora de moda e tal, mas o foco dela é esse. É bem interessante, é bem nesse viés que você está falando. Sabe? Ai, que legal, vou pesquisar sim. É uma boa referência para todo mundo, tá? Pesquise. Vou atrás dela. Gente, são 11h22. Eu tenho 8 minutos para dar o conteúdo. Até queria perguntar para você, Denise, o que você acha no próximo sábado? Eu prometo ser super objetiva, de eu ir antes de você. Tudo bem? Sim, tudo bem. Porque aí a gente pode até ouvir mais as outras pessoas que não falaram. Não sei se querem falar também, né? Tem o Thales, tem a Clara. Acho que são os dois, né? Se eles quiserem falar. O que vocês acham? Tem mais alguém? Oi, gente, tá me escutando? Sim. Bom dia. Meu nome dia. é Thales. Eu falo aqui de Fortaleza, Ceará. E eu estou muito feliz pelas falas de vocês. Assim, eu me identifiquei bastante. E é isso, assim, eu sou formado em moda. Já vai fazer uns 10 anos. Sobrevivo com uma marca autoral de acessórios, né? E faço essa mistura com estampas e tal. Tive algumas experiências com figurino, trabalhando como figurinista, como assistente de figurino, em teatro aqui e também em filme, né? Mas, assim, foram poucas experiências e estou fazendo, assim, durante a pandemia, estou fazendo muitos cursos nessa área, aproveitando todos, justamente para poder entrar mesmo no mercado, furar a bolha, conhecer pessoas, né?
fazer essa conexão que é bem bacana, e também trabalho como aderecista. No período do carnaval, eu faço muitos adereços, paro com as mochilas e faço os adereços, né? É isso. Tudo. Um abraço. Legal, obrigada. Né? Clara, será que a Clara quer falar? Acho que é claro que não pode, não consegue. Ela não pode? Não sei. Ela mandou recado? Foi aqui no... Porque eu poderia até avançar um pouco. Deixa eu ver o que tem aqui. Que é a introdução. Mas eu não sei se faz sentido começar agora, porque eu acho assim, era muito importante conhecer vocês e entender o que ter essa troca para depois entrar no assunto. Então, a gente vai fazer o seguinte, semana que vem eu começo, mas aí eu já nem vou falar com vocês, eu chegar já, gente, bom dia, pá, 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 pá. Não, mentira, não vou fazer isso, mas vou ser mais objetiva. E aí, depois a Denise entra com a outra parte da oficina. O que vocês acham? Tudo bem para vocês? Para não ser uma coisa corrida, sabe? Eu ia propor que vocês escrevessem um pouco sobre quem são vocês, mas vocês já se apresentaram. Mas uma coisa que eu queria saber, o Vitor é designer, mas eu queria saber muito qual a relação de vocês com as ferramentas de arte. Vocês usam, vocês fazem? Como é que é isso? Como é que vocês inserem a tecnologia, né, todos esses recursos que a gente tem hoje na área de figurino? Se vocês usam, tem prática. Isso é uma coisa que eu queria muito saber. Aí eu não sei se vocês falam, se escrevem, o que vocês acham? Eu fiquei meio confusa sobre exatamente quais ferramentas você está falando, tipo os softwares, tipo o Photoshop, tipo os Illustrator. se vocês... Então, eu uso o Photoshop, porque eu acabei aprendendo na faculdade e fiquei no Photoshop, no Illustrator, no Design. Só que o Canva, ele facilita muito a vida, porque às vezes o computador demora muito para abrir o Photoshop, ou eu tô com notebook, que o Photoshop não roda no meu notebook, só roda no computador de casa mesmo. Então, o Canva, ele dá aquela agilizada, e quem tem aquele hábito de procurar vetor grátis na internet e tal, tipo, tem Freepik, tem vários bancos de vetor, dá para você pegar, dar uma editada aqui ou ali. Eu normalmente gosto de montar no Canva, porque me facilita pela praticidade, inclusive de montar no celular. Mas eu sei que existem outros que são melhores, né? Mas é o que eu me conecto. Mas todo mundo se relaciona, sabe, né? Conhece Canva, conhecem outros, Keynote, tem essa noção ou não? É isso que eu queria saber, se vocês têm. Tirando o Vitor, né? O Vitor... Eu, como designer, conheço bastante softwares, né? Já uso, faço meus croquis até no Photoshop mesmo, porque eu sou artista digital também. E só esse Note que eu não conheço, nunca usei. Tá. Vamos ver. Vamos só mostrar. E quem mais? Alguém responde isso? Mais alguém responde? Eu só uso o Canvas mesmo. Eu já tive alguma experiência com Corel, mas como eu não tinha um computador decente, ficava um pouco difícil de manipular, mas hoje eu uso mais o Corel mesmo, pela praticidade. Ah, legal. Não, é isso. Então tá. Porque, então, a semana que vem eu vou começar dando essa introdução, né? Falando um pouco sobre essa parte inicial da pesquisa e como inserir essas ferramentas. A maioria já sabe, né? Mas tem esse do Keynote que eu vou mostrar. E aí vou mostrar alguns exemplos de trabalhos que eu fiz. E acredito que essas ferramentas, na verdade, assim, é importante que elas se adequem a cada profissional, né? Eu prefiro Corel, eu prefiro não sei o quê. Não existe um certo ou errado, existe você fazer o negócio e ficar esteticamente bonito. Se fizer no Google Drive, tá tudo certo, tá bom? É só sobre isso. Então, essa é a importância desse workshop, mas aí a gente vai entrar mais na pesquisa e tal. Pesquisa imagética, né, Denise? Mas eu acho que a gente pode fazer o seguinte, a gente botou o terceiro, que seria um pouco mais amplo para a gente trocar, que acho que a gente já fez isso hoje. Você vem no próximo e eu venho no último. Que aí você consegue dar
com muito mais, você tem muita coisa. Não tem muita Muito coisa. assunto, É. muita bagagem. Não, e a gente começa a falar, né? Aí perde a hora. Mas, gente, obrigada, foi ótimo. Eu queria realmente ouvir vocês, porque eu acho que isso aqui é um trabalho de troca. Eu não sei tudo, o que eu sei, o que a Denise sabe, a gente está nesse processo de troca mesmo, né? Então, acho que é importante isso, não só para vocês, como para mim. Então, eu quero ouvir vocês também. Eu sei que vocês têm alguma coisa também a mais para informar, para agregar no outro, e isso é o que é o mais importante, é fazer essa roda, sabe? Então, é sobre isso. Obrigada pela presença e até Sigam a semana gente no Instagram aí, quem Sigam não, a gente. quem não tá. Inclusive, a gente podia fazer a lista aqui, né? Não sei se vocês... Nos Vocês podem Instagrams acompanhar logo. tanto o meu quanto o trabalho da Mai. Eu tenho filme, eu tenho um estúdio que tem toda essa parte de pesquisa imagética também, que eu falo sobre essa estética marginalizada, que a estética mata praticamente. Então, assim, dê uma olhada lá, já é uma introdução para o dia da minha aula aí também. Vamos botar os arrobas aí, gente, para a gente se seguir? Vou botar aqui o meu também. Deixa eu botar. Mas o seu já está lá no... Já? Ah, então... Mas, claro, gente. Meu Deus do céu. Aluna! Me dê. Que aí todo mundo se segue, eu acho que é importante isso. Conhecer o trabalho do outro, né? Perfeito. Vou tirar um print aqui do chat, dos arrobas, né? Sim. Tira aí. Então, vamos nos despedir. Olha, foi exata, né? 11h30. É porque eu tenho medo disso aqui desligar, entendeu? Aí, no meio do negócio, é chato, né? Não se despedir. É 1 hora, né? É 1h30. O Zoom? Não, ele está programado para 1h30. Mas vai que, né? Gente, obrigada. Vamos nos preparar para a semana que vem, tá bom? Obrigada pela presença e vamos que vamos. E sucesso! Beijo! 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 Ai, que coisa linda! Até semana Beijo, que vem, gente. que todo mundo Obrigada. focou, hein? Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Deu pause aqui. Record. Stop.